lá, gente. Então, reparem, né? A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que no processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Tem uma questão lá na turma de exercício, na turma de questões, em que eu falo isso. Então, vejam, a regra no processo penal é essa aqui. No processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Então, essa é a regra. Ana, o que isso significa? Então, eu vou pegar como exemplo processo civil. Vejam, nós sabemos que para o regular exercício do direito de ação, se faz necessária a presença das condições da ação, não é isso? E quais são as condições da ação no processo penal? A legitimidade das partes, a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, e no processo penal tem quem inclua, enquanto condição da ação, a justa causa, que é a prova da existência do crime, e os indícios suficientes de autoria, sem os quais a denúncia e a queixa não podem ser oferecidas, né? Muito bem. A legitimidade ativa para o processo penal, ela vai depender da natureza da ação penal prevista na lei para aquele crime. Reparem que o direito de punir é do Estado. E o Estado nunca abriu mão do direito de punir. O direito de punir é estatal. No entanto, existem determinadas situações em que a lei entrega para a vítima o direito de ação. São os crimes de ação penal privada. Não é verdade? Então, a gente tem que lembrar desse detalhe. Preste atenção nisso para você poder entender. Então, eu vou pegar a resposta no processo civil. Como é que a gente avalia a legitimidade ativa para o exercício do direito de ação? Bom, nós temos que verificar quem seria o titular do direito alegado. É isso, não é? É em tese, né, gente? Porque o direito de ação é abstrato. Então, vou dar um exemplo. Imagine que você tem um contrato de locação. Existe o locador, existe o locatário. E o locatário deveria pagar os aluguéis, mas não paga. Quem pode ir a juízo, cobrar os aluguéis vencidos e pedir a rescisão do contrato de locação? O locador. Porque ele aqui, em tese, teria o direito de buscar, não é isso, de receber aqueles valores. Foi ele que firmou o contrato de locação com o locatário. Muito bem. Então, o direito de ação, em termos de legitimidade ativa, depende, obviamente, de quem teria, em tese, o direito alegado, né? Então, no processo penal, isso não é diferente. Se o direito de punir é do Estado, quem é que poderia provocar o Poder Judiciário para buscar a satisfação do direito de punir? Gente, o Estado. Só que o Estado tem que se fazer presente de alguma forma. Então, quem presenta o Estado, quem personifica o Estado em juízo, é o Ministério Público. Por isso que a gente costuma dizer, o direito de punir é do MP. Não, o direito de punir é do Estado. O MP presenta o Estado, né? Então, a gente acaba dizendo, não, o titular da ação penal é o Ministério Público. Muito bem. E aí, o que acontece? Né? Acontece o seguinte. Existem crimes que são crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal privada, o direito de punir continua sendo do Estado. Mas a lei entregou o direito de ação, só o direito de ação, para a vítima. Em razão do strepitus fori, né? O fato de que a publicidade do processo, os inconvenientes do processo podem ser piores para a vítima do que o crime em si. Então, o Estado, que tem o direito de punir, tem que garantir o direito à liberdade do réu, reconhece que naquele crime talvez seja melhor deixar para a vítima, que também tem direito à privacidade, à intimidade, o direito de escolher se quer o processo ou não. E aí surge o crime de ação penal privada. No crime de ação penal privada, portanto, o que acontece é o que a gente chama de legitimidade extraordinária. A vítima na ação penal privada é a legitimada extraordinária. Por quê?
Porque ela tem legitimidade que foi entregue a ela pela lei. Mas o direito que ela está indo buscar em juízo, que é o direito de punir do Estado, não é dela, é do Estado, né? Então, ela tem, olha eu caindo aqui do tabladinho, né? Então, ela tem legitimidade, mas a legitimidade da vítima é extraordinária. No processo civil, isso também acontece em alguns casos. O grande exemplo é a investigação de paternidade. Reparem, quem é que tem legitimidade para promover uma ação de investigação de paternidade? O pai ou o filho, não é isso? Só que a lei também legitima o Ministério Público, olha que legal. Em razão da indisponibilidade do bem jurídico, né? E aí, no processo civil, para a investigação de paternidade, existe o que a gente chama de legitimidade concorrente. Quem pode promover a investigação de paternidade? O pai, o filho ou o Ministério Público. Vale quem agir primeiro, não é? Isso é legitimidade concorrente. Mas no processo penal, presta atenção, a lei, quando traz um crime de ação penal privada, ela diz assim, este crime somente se processa mediante queixa do ofendido ou do seu representante legal. Somente. Então, o que a lei está dizendo é o seguinte, olha, quando o crime é de ação penal privada, o MP não pode fazer nada. O MP jamais poderá oferecer denúncia num crime de ação penal privada. Então, é isso que aparece aqui. O que surge aqui para a gente nessa frase que eu indiquei na nossa tela? No processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Significa o seguinte, quando o crime é de ação penal privada, olha só, surge o legitimado extraordinário. Quem é no processo penal o legitimado extraordinário? A vítima na ação penal privada. Então, quando o crime é de ação penal privada, o Ministério Público não tem legitimidade. Porque a legitimidade extraordinária, uma vez existindo, ela retira a legitimidade ordinária do Estado. Entendeu? Bom, no entanto, essa regra tem exceção. Qual seria a exceção para essa regra? Seria uma única exceção. A princípio, só uma exceção existia. A ação penal privada subsidiária da pública. Então, essa é a primeira grande exceção à regra geral. Então, na ação penal privada subsidiária da pública, o que nós temos é subsidiária da pública. O que nós temos é legitimidade concorrente. Então, reparem, no processo penal, a legitimidade extraordinária, veja, exclui a ordinária. Salvo, primeiro exemplo, na ação penal privada subsidiária da pública. E como é que acontece isso dentro da ação penal privada subsidiária da pública? Da seguinte forma. Então, nós sabemos que na ação penal privada subsidiária da pública, o crime é um crime de ação penal pública, onde a legitimidade seria do MP. E aí, imagine que você tenha um inquérito policial ou outras peças de informação, isso seja encaminhado ao Ministério Público, e aí o artigo 46 do CPP estabelece que, veja, o MP recebendo os autos de inquérito tem 5 dias se o indiciado estiver preso e 15 dias se o indiciado estiver solto para oferecer denúncia. Só que você sabe que não é para oferecer denúncia. O MP, recebendo os autos do inquérito, no prazo do artigo 46, ele tem 5 ou 15 dias para oferecer denúncia, devolver à delegacia de polícia ou requerer o arquivamento. Então, vejam, quando a gente fala assim, o Ministério Público é regido pelo princípio da obrigatoriedade. Obrigatoriedade não é o MP tem que oferecer denúncia a qualquer preço, a qualquer custo. Não. Obrigatoriedade significa presentes as condições da ação, o MP tem que oferecer denúncia. Então, se estiverem presentes as condições da ação, o que eu espero do MP é que a denúncia seja oferecida. Mas se as condições da ação estiverem ausentes, em especial se estiver ausente a justa causa, o MP ou vai devolver para a delegacia para dar continuidade à investigação ou vai requerer o arquivamento. Ok? Agora, reparem, o que não é compatível
com o princípio da obrigatoriedade, porque o Ministério Público é regido pela obrigatoriedade. Novamente, presentes as condições da ação, ele tem que oferecer denúncia. Quando o Ministério Público pede o arquivamento, ele não viola o princípio da obrigatoriedade. Ele está cumprindo seu papel com a obrigatoriedade. Porque naquele caso em que ele pede o arquivamento, as condições da ação estão ausentes. Então, ele não pode oferecer denúncia. Agora, o MP não cumpre seu papel com a obrigatoriedade quando ele não faz nada. Então, vejam, no nosso exemplo aqui, imaginem que os 15 dias do artigo 46, então o artigo 46 fala que o MP tem 5 dias se o indiciado estiver preso, ou 15 dias se o indiciado estiver solto, para realizar um desses atos. Mas se o MP, dentro desse prazo, não oferecer denúncia, não devolver os autos de inquérito à delegacia, nem requerer o arquivamento, então, nesse caso, o MP realmente não cumpriu o seu papel para com a obrigatoriedade da ação penal. Mas qual é a sanção que ele sofre por não ter feito o que devia? A sanção é, ele deixa de ser um único legitimado. E 15 dias se passaram, o MP nada fez, ele ficou inerte. Surge, então, para a vítima, a partir do 16º dia, por um período de 6 meses decadenciais, a legitimidade para oferecer a queixa. Então, reparem que é a própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 59, que assegura para a vítima a chance de oferecer a queixa caso o MP nada faça. Então, se o MP ficou inerte, surge para a vítima a legitimidade para oferecer a queixa subsidiária. Só que, novamente, gente, olha só, toda vez que a vítima tem legitimidade para oferecer queixa, toda vez, a legitimidade é extraordinária. Por quê? Porque o direito de punir não é da vítima. Então, ela tem legitimidade extraordinária para oferecer a queixa subsidiária. Só que olha só que interessante. O crime não deixou de ser de ação penal pública, ele continua sendo de ação penal pública. Então, se o crime continua sendo de ação penal pública, o MP, mesmo tendo perdido o prazo, mesmo nada tendo feito, até então, poderá oferecer a denúncia, requerer o arquivamento ou devolver os autos de inquérito à delegacia para continuar a investigação. Então, o MP não deixa de ser legitimado e ele não sofre preclusão. Ele não deixa de poder realizar o ato. Mesmo depois dos 15 dias, o MP pode oferecer denúncia, requerer arquivamento, devolver para a delegacia. Ana, então qual é a sanção que o MP sofre de verdade? Não, na verdade, o que acontece aqui é que durante este período de tempo compreendido do final do prazo do MP e os 6 meses, durante todo este período de tempo aqui, ocorre o que a gente chama de legitimidade concorrente. E aí vale quem agir primeiro. Então, durante este período, concorrem para o exercício do direito de ação o Ministério Público e a vítima. E aí, novamente, vale quem agir primeiro. Se o MP, veja, mesmo tendo perdido o prazo, for lá e oferecer a denúncia, requerer o arquivamento ou devolver para a delegacia, está valendo o que o MP fez. Mas se a vítima, antes do MP se manifestar, for lá e oferecer queixa, vale a queixa da vítima. Tranquilo, gente? Então, essa é a primeira grande hipótese de legitimidade concorrente no processo penal. E lembrando que, quando a vítima vai oferecer a queixa subsidiária, veja, o MP tem que ter ficado inerte. Aí a vítima foi lá, contratou o advogado, ofereceu a queixa subsidiária. Uma vez oferecendo a queixa subsidiária, passa a valer o que está disposto no artigo 29 do CPP. E o que diz o artigo 29? Que, oferecida a queixa num crime de ação penal pública, o MP poderá aditar a queixa,
repudiar a queixa e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, propor provas, recorrer e, a qualquer tempo, no caso de negligência do ofendido, retomar a ação como parte principal. Porque, gente, o crime não deixou de ser de ação penal pública e o MP continua tendo legitimidade. Então, vejam, no processo penal, a legitimidade extraordinária exclui a ordinária, salvo, primeiro exemplo, na ação penal privada subsidiária da pública. Ana, e qual é a segunda exceção? A segunda exceção é a hipótese da súmula 714 do Supremo Tribunal Federal. Quando o crime é um crime contra a honra de servidor público no exercício das suas funções, ou seja, é um crime de calúnia, difamação ou injúria. Então, quando o crime é um crime contra a honra de servidor no exercício das funções, e aí quando a gente fala, gente, servidor público no exercício das suas funções, significa em razão delas, né? Porque o cara pode ser servidor, mas está sendo caluniado, difamado, injuriado por outro motivo. Não, quando a calúnia, a difamação e a injúria ocorrem em razão da função, aí a vítima pode escolher. Ela pode oferecer a representação e o MP oferecer denúncia, porque nesses crimes, o artigo 145 do Código Penal diz que o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Então, novamente, atenção, ok? O crime contra a honra, em regra, é de ação penal privada, mas existem exceções. Uma das exceções é crime contra a honra de servidor no exercício das suas funções. A lei diz que se exige a representação da vítima. Então, é um crime de ação pública condicionada à representação. Então, num primeiro momento, o que acontece? O servidor foi caluniado, difamado, injuriado em razão da função, ele apresenta a representação e o MP vai lá e oferece denúncia. Ok? Se as condições da ação estiverem presentes, né? Mas, veja, o Supremo entendeu que nesses crimes não existe ninguém que teria maior interesse na preservação da sua honra, mesmo na qualidade de servidor, enquanto servidor, do que o próprio servidor. Até porque essa questão da honra do servidor no exercício da função pode afetar o seu desempenho, as suas promoções no trabalho e tudo mais. E aí o Supremo entendeu que, embora este crime seja de ação penal pública condicionada, nós devemos dar para a vítima a chance de oferecer a queixa mesmo antes da inércia do MP. Entendeu? Então, quando ocorre uma calúnia, uma difamação, uma injúria do servidor no exercício das funções, a vítima vai decidir. Ah, não, eu quero oferecer a representação para o MP, oferecer a denúncia, ou eu quero contratar um advogado e oferecer a queixa. Tanto faz, né? E também figura a ideia de legitimidade concorrente. E aí diz a súmula 714 do STF, é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público por denúncia diante da representação do ofendido nos crimes contra a honra de servidor público no exercício das suas funções. Ok? Fechado, gente? Então, com isso, a gente trata dessas duas exceções à regra geral, né? Que no processo penal é de que a legitimidade extraordinária exclui a ordinária. Ok? Bom, mas aí vem uma questão importante aqui, né? Nós sabemos que existem os crimes de ação penal pública, os crimes de ação penal privada. Como é que eu diferencio a ação penal pública da ação penal privada? Bom, a principal diferença da ação penal pública e da ação penal privada são os princípios regentes, né? Então, nós temos que nos lembrar que nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público é regido pelos princípios da oficialidade, da obrigatoriedade, da indisponibilidade, da intranscendência. E existe uma discussão sobre se a ação penal pública é divisível ou indivisível. Já a ação penal privada, ela é regida pelos princípios da oportunidade ou conveniência, da disponibilidade, e aí eu não tenho dúvida, da indivisibilidade
e da intranscendência. Reparem que tanto a ação penal pública quanto a ação penal privada são regidas pela intranscendência. E o que é essa intranscendência? Gente, a pena não pode ultrapassar a figura do agente. É basicamente isso. A pena não pode ultrapassar a figura do agente. Pronto. Certo? Então, eu não posso, por exemplo, o rapazinho tem 17 anos, pegou carro do papai e atropelou alguém. Embora, veja, a vítima e os familiares da vítima possam ir contra os pais dele no cível, não poderão no criminal. Na esfera penal, a pena não pode ultrapassar a figura do agente. Não é isso? Então, se ele é inimputável, sinto muito, o máximo que ele vai responder lá no juízo da infância e juventude, se for o caso. Entendeu? Bom, mas aí vejam, né? O que eu preciso que você entenda? Qual é a diferença entre a ação penal pública e a ação penal privada? Primeiro, na ação penal pública, vigora a oficialidade. É o próprio Estado a exercer o direito de ação. E o faz através do seu órgão oficial, que é o Ministério Público, ok? O Ministério Público, presentes as condições da ação, tem que oferecer denúncia. Então, vamos prestar muita atenção aqui em dois detalhes importantes, ok? Então, reparem, o MP, na ação penal pública, é regido pela oficialidade, pela obrigatoriedade. Muito bem. Obrigatoriedade significa, olha só, presentes as condições da ação, o que o MP tem que fazer? Necessariamente oferecer denúncia. Então, esse gráfico aqui, ó, representa, gente, o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Repare que é diferente do que acontece nos crimes de ação penal privada. Nos crimes de ação penal privada, a vítima oferece a queixa se quiser. Entenderam? Olha só, nos crimes de ação penal privada, a vítima oferece a queixa se quiser. Lógico que para a vítima oferecer a queixa é preciso que estejam presentes as condições da ação. Não é isso? Se faltar justa causa, por exemplo, se a vítima oferece a queixa sem justa causa, a queixa não vai ser recebida. Então, na ação penal privada, vejam, isso é muito importante, realmente, tá? O que você tem é presentes as condições da ação, a vítima oferece a queixa se ela quiser, diferentemente do que ocorre com o Ministério Público. Por isso que a gente diz que na ação penal privada vigora a oportunidade ou conveniência, ou melhor, a discricionariedade da vítima, certo? Mas isso não acontece na ação penal pública. No entanto, gente, em algumas situações, o princípio da obrigatoriedade aparece mitigado. E o que é isso, hein? Olha só, essa palavra mitigado ou mitigação da obrigatoriedade significa perde força, entendeu? Essa mitigação do princípio da obrigatoriedade, ela também é chamada de discricionariedade ou oportunidade regrada do MP. E quando é que isso acontece? Gente, nas infrações de menor potencial ofensivo. Porque reparem, quando você está diante de uma infração de menor potencial ofensivo, lá no Juizado Especial Criminal, o artigo 76 da Lei 9.099 de 95 diz assim: não sendo caso de arquivamento. Ana, mas como assim não sendo caso de arquivamento? Gente, se não é caso de arquivamento, é porque as condições da ação estão presentes. Então, reparem, na hipótese de ser uma infração de menor potencial ofensivo, e aí lembrando que são infrações de menor potencial ofensivo as contravenções penais
e os crimes com pena máxima de até 2 anos, incluindo 2, tá? Então, são infrações de menor potencial ofensivo, as contravenções penais e os crimes com pena máxima de até 2 anos. Tudo bem? E não importa se tem pena acessória, se tem multa, se tem suspensão da habilitação, isso não faz diferença. O que interessa é a pena privativa de liberdade. Então, vejam, numa infração de menor potencial ofensivo, presentes as condições da ação, isso inclui a presença da justa causa, o MP pode oferecer a transação penal ou a denúncia. Por isso que a gente fala que foi mitigado o princípio da obrigatoriedade, porque a regra geral é a seguinte: se as condições da ação estiverem presentes, o MP tem que oferecer denúncia. Mas na infração de menor potencial ofensivo isso não acontece. Então eu tenho realmente uma mitigação do princípio da obrigatoriedade, porque em vez de oferecer denúncia, o MP pode oferecer a transação penal. Ah, Ana, mas como é que o MP decide se é caso de transação ou se é caso de denúncia? Por isso que a gente costuma dizer que o MP tem uma discricionariedade ou oportunidade regrada. Ana, como assim? Ele decide como? Ele vai verificar se o indivíduo preenche os requisitos da transação penal. E aí, os requisitos da proposta de transação penal são de ordem objetiva e subjetiva. Como assim, Ana? Então, vamos lá. Para oferecer a proposta de transação penal, o MP primeiro tem que verificar se é uma infração de menor potencial ofensivo. Segundo, se as condições da ação estão presentes. Terceiro, tem que verificar, veja, se o indivíduo já recebeu outra transação penal nos últimos 5 anos. Porque se ele tiver recebido outra transação penal nos últimos 5 anos, ele não vai ter direito a novo benefício. Da mesma forma, vai analisar se ele tem uma condenação, veja, anterior, certo? Por crime doloso a uma pena privativa de liberdade. Então, vejam, quando a pessoa tem uma condenação anterior, definitiva, por um crime a uma pena privativa de liberdade, por crime doloso a pena privativa de liberdade, ele não pode receber a transação penal depois. E quando a pessoa recebe uma transação penal, ela fica impedida de receber outra por 5 anos. Entende? Então, veja, se o indivíduo preencher esses requisitos, beleza. O cara praticou uma infração de menor potencial ofensivo, as condições da ação estão presentes, ele não tem condenação anterior à pena privativa de liberdade e também não tem outra transação nos últimos 5 anos. Tranquilo, agora o MP vai analisar se a personalidade dele, se a conduta dele em sociedade são compatíveis com aquele requisito, com aquele benefício. Porque tem gente que tem um comportamento que não é compatível. E é aqui que mora essa discricionariedade do MP. Então, cabe ao Ministério Público avaliar se o indivíduo preenche ou não os requisitos da proposta de transação penal. Ana, e se o promotor de justiça, naquele caso concreto, não oferecer a proposta de transação penal e o juiz entender que o indivíduo tem direito? Então, o juiz não pode aplicar a transação de ofício. Ele tem que remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. Então, quando a gente fala que a transação penal mitiga o princípio da obrigatoriedade, eu estou dizendo que juiz não pode aplicar a transação penal de ofício. Tudo bem? Não é direito subjetivo do cara. É uma mitigação do princípio da obrigatoriedade. Tudo bem que se ele preencher todos os requisitos, ele faz jus ao benefício, tem direito ao benefício. Mas juiz não pode aplicar de ofício. Então, se o promotor não oferecer e o juiz entender que o cara tem direito, o juiz deve aplicar por analogia o artigo 28 e remeter o caso ao Procurador-Geral de Justiça. Ana, existe alguma outra hipótese dentro do nosso ordenamento jurídico de mitigação do princípio da obrigatoriedade? Sim. Gente, a colaboração premiada. E essa é uma questão muito provável. A colaboração premiada, lá das organizações criminosas, ela permite que o Ministério Público, dependendo da situação, veja, requeira o perdão judicial do cara, né? Que suste a investigação, nem mesmo ofereça denúncia. Então, nesse caso, a colaboração premiada,
certo? Quando leva ao perdão judicial, ela caracteriza também uma mitigação do princípio da obrigatoriedade. Então, quais são as duas hipóteses de mitigação do princípio da obrigatoriedade no processo penal hoje? A transação penal e a delação e a colaboração premiada. Tudo bem? Fechado, gente? Beleza? Ó, tá faltando a prova cobrar isso, hein? Certo? Já era para ter cobrado da transação e da delação premiada, tá? Então, a ação penal pública é regida pela oficialidade, pela obrigatoriedade, pela indisponibilidade. E aí a gente tem que lembrar, gente, muito simples, né? Que é o seguinte, veja, o Ministério Público não pode desistir da ação penal, ok? Então, o MP não pode desistir da ação penal. Ok, gente? Entendido? Então, você tem que lembrar dessa situação. E aí, você sabe que, quando o crime é de ação penal pública, o MP é regido pela obrigatoriedade, presentes as condições da ação, vai oferecer a denúncia. Ele ali é o órgão de acusação, realmente. Mas, às vezes, no final do processo, após a instrução probatória, o membro do Ministério Público verifica que as provas, ainda que tivessem sido suficientes para a denúncia ser oferecida, não são suficientes para uma condenação. Então, se as provas não são suficientes para uma condenação, o MP pode, no momento dos debates orais, dos memoriais, das alegações finais, se manifestar pela absolvição do indivíduo. Então, nada impede que o MP que ofereceu denúncia lá no final opine pela absolvição. Só que, neste caso, de acordo com a posição majoritária, ainda que o Ministério Público se manifeste pela absolvição, o juiz poderá condenar. Por quê? Porque a ação penal pública é indisponível. E o MP não pode desistir do pedido formulado na denúncia. Tranquilo? Agora, reparem, a ação penal pública, existe uma discussão sobre se ela é divisível ou indivisível. Vejam, muita gente chega e diz assim, não, a ação penal pública ela é regida pela divisibilidade, porque o MP pode oferecer denúncia em face de um e requerer o arquivamento em relação ao outro. Gente, quando o MP pede o arquivamento, é porque estão ausentes as condições da ação, né? Ah, mas Ana, olha só, pode acontecer também, né? Do MP, repare, da gente falar que a ação penal pública ela não é regida nem pela indivisibilidade, nem pela divisibilidade. Que essa discussão é exclusiva da ação penal privada. Sim. E tem quem diga o seguinte, que a ação penal pública é indivisível, porque se o Ministério Público, presentes as condições da ação, tem que oferecer denúncia, estando presentes as condições da ação contra 50 pessoas, as 50 vão ser denunciadas. Então, são três correntes a respeito da indivisibilidade da ação penal pública. Tem quem defenda que a ação penal pública é obrigatória e, consequentemente, por óbvio, também é indivisível, ok? Portanto, se tem prova da infração e indício de autoria contra 5, o MP tem que oferecer a denúncia contra os 5. Então, a obrigatoriedade traz como consequência a indivisibilidade. Tem quem diga assim, não, a ação penal pública é divisível. E tem quem diga, não, essa discussão de divisível ou indivisível não é para ação penal pública. A ação penal pública já é obrigatória, eu não preciso de um segundo princípio. E aí a indivisibilidade seria algo específico da ação penal privada. Ok? Tranquilo, gente? Entendido? Muito bem, próximo bloco.